Atenção, nação rubro-negra, eu tô trazendo um vídeo espetacular para você agora, porque o Mauro César Pereira acabou de bater a real. Mauro César Pereira já disse que já deu pro Tite, acabou. Tite está fora do Flamengo e essa bomba estourou agora, no começo da tarde dessa segunda-feira. E eu vou trazer em detalhes para você. Para tudo aí, corre aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações e clica no joinha, porque assim todo dia eu vou vir aqui te deixar a par de tudo que tá rolando no Mengão Queridão, ok? E fala pra mim, mas comenta. Você acha que tá certo demitir o Tite? Tá fora do Flamengo, tá fora. Você acha que tá certo isso? Que vale a pena o Flamengo demitir o Tite agora ou não? Você acha que tem que segurar? Dá a sua opinião aqui, bora pro vídeo, que tem muita coisa pra me passar pra você aqui ainda, Brunego. Cliente que consegue ir buscar o resultado, acredita até o final. E neste domingo, uma pitada especial foi o sabor de quem fez o gol, né? Coutinho entrou no segundo tempo para ser o salvador, porque a gente pode falar 1-1 para o Vasco. Vamos lá. De culpar o técnico já é um negócio doentio, né? Tudo é culpa do técnico. Assim, eu acho até muito raso, sabe? Parece que as pessoas não prestam a mínima atenção no jogo. Quando o Tite comete erros, por exemplo, os 4-1 do Botafogo, tem as digitais do Tite encravadas ali. Ele fez só bobagem na mudança do time no segundo tempo, o recuo do Léo Ortiz para a zaga, e ali o Botafogo goleou, depois de um primeiro tempo muito equilibrado, com o Flamengo cheio, tinha 3 titulares, que o Arrascaeta saiu com 4 minutos naquela ocasião, já estava 1-0 o Botafogo. O Flamengo empatou, teve chance de virar, jogou bem o primeiro tempo, todo remendado, no segundo tempo ele acabou com o time. Ali ele foi criticado, mereceu as críticas, né? Contra o Corinthians é a mesma coisa, atuação patética, ele teve muita culpa naquilo ali, mas ontem não, né? Ontem ele montou bem o time, o Flamengo fez uma partida muito boa. Esse é um copo meio cheio de ontem, é que o time jogou muito bem, 2 jogos bem jogados. Contra o Bahia, um jogo de Copa, sem correr risco, ampliando a vantagem, só foi ameaçado no começo do jogo uma única vez. O Bahia, que o Arnaldo sempre destaca o meio campo do Bahia, não jogou. Então foi um jogo muito bom. E ontem também, o Flamengo se impôs sobre o Vasco todo o tempo. O Vasco teve 4 minutos de uma pressão com 2 escanteios ali e só, mais nada. Depois o Flamengo dominou, a pressão pós-perda funcionou muito bem, perdia a bola, recuperava no campo de ataque, iniciava o ataque, e o Vasco não conseguia sair jogando e rifava a bola, o Flamengo recuperava. Agora, o velho problema dos gols perdidos vem desde os tempos do Abel Braga. O Flamengo faz isso há muito tempo, cria, muitas chances para fazer um gol. Sem o Pedro fica pior ainda. E ontem foram várias chances claras desperdiçadas, com o Bruno Henrique, a cabeçada do Léo Ortiz no travessão, essa cabeçada que o Juca lembrou, defendida pelo Léo Jardim, cabeçada do Pulga, teve a bola que o Arrascaeta roubou e do Esforça e acabou não chutando, quando recuou para o Léo Ortiz, ele não chutou de primeira, e perdeu mais uma oportunidade aí o Flamengo, foram várias chances, e fez um gol muito bonito, e agora o erro do gol é um erro de falta de concentração, que no jogo de Copa não sei se aconteceria, né? Porque aí eles se mobilizam de outra maneira, impressionante. Primeiro, assim, aí tem a gente fala, o Tite é retranqueiro. Cara, o Flamengo estava no ataque. Aí o Léo Pereira, ao invés de reter a bola, tocar do lado, deixar o tempo passar, tentou jogar como ponto esquerda. Baixou o caboclo Uri Geller, lembra o Júlio César, do Léo Pereira? Só que ele não é o Uri Geller. Tentou cavar uma falta, não foi nada, a jogada seguiu, né? E aí o contra-ataque do Vasco, o Everton Cardoso tinha entrado, o menino não fez a falta no Ryan, deveria ter feito a falta, ia tomar um cartão amarelo, ok, deixou passar, e aí vem erro do Fabrício Bruno, que não tentou cortar o cruzamento do Puma Rodrigues, e o Alexandre, que jogou muito bem, hesitou e não se antecipou ali. O Felipe Coutinho mergulhou e fez o gol de cabeça, empatando o jogo. O Vasco praticamente não atacou. Então, copo meio vazio é essa falha no final e os gols perdidos. Copo meio cheio, o time jogou bem. Agora, contra o Peñarol, tem que jogar bem e vencer. O jogo de volta, na outra quinta, são 2 quintas-feiras às 7 da noite. Essa agora do Maracanã, na outra lá no Campeão del Siglo, em Montevidéu. Vai ser uma pressão violenta. O Peñarol jogou no final de semana com o time completo, ganhou de 4-0 do Rampla Júnior no Campeonato Uruguaio, não poupou jogadores e deve formar com uma linha de 5, como fez lá na Bolívia, quando segurou lá a derrota por apenas um gol diante do Strongest. Deve jogar para perder de pouco ou não perder. Provavelmente o Diego Aguirre vai montar o time nessas condições, pelo que ele vem fazendo na própria Libertadores, jogo fora de casa. E o Flamengo tem que fazer gol, tem que vencer esse jogo por mais de um gol, de preferência, porque senão vai ser muito, muito difícil a classificação. Eu entendo que se o Flamengo for eliminado da Libertadores, ele passa a ter alguma chance no Brasileiro, tá? Desde que ele não perca aí os 2 próximos jogos contra o Grêmio, fora, aí vai ser bem difícil, que deve ser um time todo reserva, esse jogo está entre as 2 partidas diante do Peñarol, e depois o Atlético Paranaense no Rio. Se o Flamengo fizer pontos nesses jogos,
foi eliminado, ele vai ter que se concentrar mais no brasileiro e talvez até possa brigar pelo título. Agora, se o Flamengo passar pelo Peñarol, acho muito pouco provável que possa fazer esse esforço todo, porque não vai aguentar, né? Ainda mais sem o centroavante, o goleador. Faz muita falta, é óbvio, e acho que a diretoria errou. Deveria ter trazido um centroavante. Deveria ter contratado um jogador. Foi oferecido o Choupo-Moting, que é um jogador de 35 anos, experiente, não teve uma grande temporada no Bayern, mas na temporada anterior, 2023, pouco mais de um ano, ele estava metendo gol em mata-mata de Champions League. É um jogador pronto para entrar ali e fazer um papel que o Carlinhos... Gente, o Carlinhos ontem, a gente torce por ele, o garoto, o rapaz tem uma história de luta, um cara humilde, mas, pô, chutou o chão, né? Aquela bola ali, pô, é só virar e bater pro gol, talvez fizesse o gol, chutou o chão. E o Gabriel não existe, né? O Gabriel jogou 12 minutos. Ele teve uma ação com a bola. Uma ação com a bola. E ficou uma vez impedido. Uma figura absolutamente nula. E fica bem claro, até eu imaginava que o Tite fosse colocá-lo agora que o Pedro se machucou, mas ele é a última opção. O que deve estar treinando mal essa criança é um negócio de louco, porque ele não entra e quando entra não acontece nada. Então acho que ele encontrou boas soluções ali, o Plata muito bem, surpreendente até para uma estreia, Alexandre muito bem também, embora tenha dado uma hesitada no gol do Felipe Coutinho. Então tem um copo meio cheio aí, o Flamengo jogou bem, mas tem que corrigir essa questão do ataque e acho que a diretoria deveria ter aceitado conversar com o atacante camaronês, tentar um contrato até o meio do ano. É um jogador bem mais barato do que seria o Marcial, que se especulou, que está machucado, não joga desde dezembro, e que não é um homem de área, né? Um atacante de outra característica. Pode até jogar com o centroavante, mas ele é mais Gabriel do que Pedro, digamos assim. Como o Depay, que está no Corinthians, é mais Gabriel do que Pedro, na minha visão. O Choupo-Moting é um homem de área, e fez falta ontem. Fez muita falta ter um jogador com essa característica que o Carlinhos não consegue ser. Então, tem lições do jogo de ontem que tem que ser bem aproveitadas. Mas se o Flamengo passar pelo Peñarol, eu acho que ele vai se concentrar mais do que nunca nas Copas, que tem sido prioridade, como eu tenho dito. As Copas terminam antes da eleição. Então, se o Flamengo ganhar uma ou as duas, é claro que o candidato da situação, da eleição de 9 de dezembro, vai surfar numa onda monstro. Isso pode ajudá-la a conseguir a vitória nas urnas. Eu acho que isso também explica um pouco dessa prioridade dada às Copas nessa temporada, ao contrário de outras. Flamengo em 2019, o Abel Braga pede demissão, depois que a diretoria fala para ele, olha, a gente não quer perder contato com o líder do brasileiro, não. E ele queria poupar o time num jogo contra o Fortaleza, porque ia enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Aí ele pediu demissão. Você vê a mudança de comportamento, especificamente no ano eleitoral, me parece que isso não é coincidência. Sacanagem! Isso é ruim! Pra moral, pra... Maracanã tava 1-0, 2 bolas na trave do Flamengo, mas Felipe Coutinho fez a festa da torcida vascaína no final. Vamos com Pedro Henrique Torre e as informações do Maraca. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã para mais de 63 mil pessoas. Um clássico emocionante, com um gol no finalzinho. O Vasco arrancou um empate com o Flamengo 1-1, tudo igual. E aí os times ficam não tão satisfeitos assim na tabela do Campeonato Brasileiro, especialmente o Flamengo, se mantém em quarto lugar, longe do líder Botafogo, a 8 pontos. O Vasco sossegado ali em oitavo lugar, 35 pontos. A torcida até saiu fazendo uma festa aqui no Maracanã. Um jogo muito disputado e quem fez o gol vascaíno foi Felipe Coutinho, depois que Gerson tinha aberto 1-0 para o Flamengo. Um jogo, como eu disse, bastante disputado. O Flamengo perdeu o Luiz Araújo logo com 15 minutos de partida, uma pancada no joelho direito. A Arrascaeta tinha sido poupado, entrou em campo e aí o Flamengo tentou trabalhar. Tinha Alexandro e também Plata, o equatoriano, como estreantes da noite aqui no Maracanã. Um primeiro tempo mais rubro-negro, mas terminou 0-0. O Flamengo teve chances com Pulgar de cabeça, também o Plata na pequena área. Na segunda etapa, o Vasco tentou agredir um pouco mais o Flamengo, tentou ter algumas situações de gol, mas o Flamengo chegou a colocar 2 bolas na trave, com Bruno Henrique e também com Léo Ortiz. Aí, posteriormente, o Gerson abriu o placar 1-0, uma bela jogada, ele deu um chutezinho rasteiro do lado direito. Depois o jogo parecia mais controlado, mas já depois dos 40 minutos do segundo tempo, uma bola ali perdida pelo Flamengo no ataque, contra-ataque rápido do Vasco. Pumita Rodrigues cruzou forte, bateu forte para dentro da área e Felipe Coutinho fez seu primeiro gol desde que voltou ao Vasco da Gama. Uma grande festa da torcida vascaína aqui no Maracanã. E ouvimos, claro, os personagens desse grande clássico, como eu disse, mais de 63 mil pessoas. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem. Bolas na trave foram 2
Flamengo, mas é a cara do Vasco, né? Nessa temporada, um Vasco resiliente que consegue ir buscar o resultado, acredita até o final. E neste domingo, uma pitada especial foi o sabor de quem fez o gol, né? O Coutinho entrou no segundo tempo para ser o salvador, porque a gente pode falar 1-1 para o Vasco. Vamos lá, a reportagem da Roberta Barroso. De culpar o técnico já é um negócio doentio, né? Tudo é culpa do técnico. Assim, eu acho até muito raso, sabe? Parece que as pessoas não prestam a mínima atenção no jogo. Quando o Tite comete erros, por exemplo, os 4-1 do Botafogo, tem as digitais do Tite encravadas ali. Ele fez só bobagem na mudança do time no segundo tempo, o recuo do Léo Ortiz para a zaga, e aí o Botafogo goleou, depois de um primeiro tempo muito equilibrado, com o Flamengo cheio, tinha 3 titulares, que o Arrascaeta saiu com 4 minutos naquela ocasião, já estava 1-0 o Botafogo. O Flamengo empatou, teve chance de virar, jogou bem o primeiro tempo, todo remendado, no segundo tempo ele acabou com o time. Ali ele foi criticado, mereceu as críticas, né? Contra o Corinthians é a mesma coisa, atuação patética, ele teve muita culpa naquilo ali. Mas ontem não, né? Ontem ele montou bem o time, o Flamengo fez uma partida muito boa. Esse é um copo meio cheio de ontem, é que o time jogou muito bem, 2 jogos bem jogados. Contra o Bahia, um jogo de Copa, sem correr risco, ampliando a vantagem, só foi ameaçado no começo do jogo uma única vez. O Bahia, que o Arnaldo sempre destaca o meio campo do Bahia, não jogou. Então foi um jogo muito bom. E ontem também, o Flamengo se impôs sobre o Vasco todo o tempo. O Vasco teve 4 minutos de uma pressão com 2 escanteios ali e só, mais nada. Depois o Flamengo dominou, a pressão pós-perda funcionou muito bem, perdia a bola, recuperava no campo de ataque, iniciava o ataque, e o Vasco não conseguia sair jogando e rifava a bola, o Flamengo recuperava. Agora, o velho problema dos gols perdidos vem desde os tempos do Abel Braga. O Flamengo faz isso há muito tempo, cria, muitas chances para fazer um gol. Sem o Pedro fica pior ainda. E ontem foram várias chances claras desperdiçadas, com o Bruno Henrique, a cabeçada do Léo Ortiz no travessão, essa cabeçada que o Juca lembrou, defendida pelo Léo Jardim, cabeçada do Pulga. Teve a bola que o Arrascaeta roubou do Esforça e acabou não chutando. Quando recuou para o Léo Ortiz, ele não chutou de primeira, e perdeu mais uma oportunidade aí o Flamengo. Foram várias chances e fez um gol muito bonito. Agora o erro do gol é um erro de falta de concentração, que no jogo de Copa não sei se aconteceria, né? Porque aí eles se mobilizam de outra maneira, impressionante. Primeiro, assim, aí tem a gente fala, o Tite é retranqueiro. Cara, o Flamengo estava no ataque. Aí o Léo Pereira, ao invés de reter a bola, tocar do lado, deixar o tempo passar, tentou jogar como ponta esquerda. Baixou o caboclo Uri Geller, lembra o Júlio César, do Léo Pereira? Só que ele não é o Uri Geller. Tentou cavar uma falta, não foi nada, a jogada seguiu, né? E aí o contra-ataque do Vasco, o Everton Cardoso tinha entrado, o menino não fez a falta no Ryan, deveria ter feito a falta, ia tomar um cartão amarelo, ok, deixou passar, e aí vem erro do Fabrício Bruno, que não tentou cortar o cruzamento do Puma Rodrigues, e o Alexandre, que jogou muito bem, hesitou e não se antecipou ali. O Felipe Coutinho mergulhou e fez o gol de cabeça, empatando o jogo. O Vasco praticamente não atacou. Então, o copo meio vazio é essa falha no final e os gols perdidos. Copo meio cheio, o time jogou bem. Agora, contra o Peñarol, tem que jogar bem e vencer. O jogo de volta, na outra quinta, são 2 quintas-feiras às 7 da noite. Essa agora do Maracanã, na outra lá no Campeão del Siglo, em Montevidéu. Vai ser uma pressão violenta. O Peñarol jogou no final de semana com o time completo, ganhou de 4-0 do Rampla Júnior no Campeonato Uruguaio, não poupou jogadores e deve formar com uma linha de 5, como fez lá na Bolívia, quando segurou lá a derrota por apenas um gol diante do Strongest. Deve jogar para perder de pouco ou não perder. Provavelmente o Diego Aguirre vai montar o time nessas condições, pelo que ele vem fazendo na própria Libertadores, jogo fora de casa. E o Flamengo tem que fazer gol, tem que vencer esse jogo por mais de um gol, de preferência, porque senão vai ser muito, muito difícil a classificação. Eu entendo que se o Flamengo for eliminado da Libertadores, ele passa a ter alguma chance no Brasileiro, tá? Desde que ele não perca aí os 2 próximos jogos contra o Grêmio, fora, aí vai ser bem difícil, que deve ser um time todo reserva, esse jogo está entre as 2 partidas diante do Peñarol, e depois o Atlético Paranaense no Rio. Se o Flamengo fizer pontos nesses jogos, foi eliminado, ele vai ter que se concentrar mais no Brasileiro e talvez até possa brigar pelo título. Agora, se o Flamengo passar pelo Peñarol, acho muito pouco provável que possa fazer esse esforço todo, porque não vai aguentar, né? Ainda mais sem o centroavante, o goleador. Faz muita falta, é óbvio, e acho que a diretoria errou. Deveria ter trazido um centroavante. Deveria ter contratado um jogador. Foi oferecido o Choupo-Moting, que é um jogador de 35 anos, experiente, não teve uma grande temporada no Bayern, mas na temporada anterior, 2023, pouco mais de um ano, ele estava metendo gol em mata-mata de Champions League. É um jogador pronto para entrar ali e fazer um papel que o Carlinhos ontem, a gente torce por ele, o rapaz tem uma história de luta, um cara humilde, mas chutou o chão, né?
Aquela bola ali, pô, é só virar e bater pro gol, talvez fizesse o gol, chutou o chão. E o Gabriel não existe, né? O Gabriel jogou 12 minutos. Ele teve uma ação com a bola. Uma ação com a bola. E ficou uma vez impedido. Uma figura absolutamente nula. E fica bem claro, até eu imaginava que o Tite fosse colocá-lo agora que o Pedro se machucou, mas ele é a última opção. O que deve estar treinando mal essa criança é um negócio de louco, porque ele não entra e quando entra não acontece nada. Então acho que ele encontrou boas soluções ali, o Plata muito bem, surpreendente até para uma estreia, Alexandre muito bem também, embora tenha dado uma hesitada no gol do Felipe Coutinho. Então tem um copo meio cheio aí, o Flamengo jogou bem, mas tem que corrigir essa questão do ataque e acho que a diretoria deveria ter aceitado conversar com o atacante camaronês, tentar um contrato até o meio do ano, é um jogador bem mais barato do que seria o Marcial, que se especulou, que está machucado, não joga desde dezembro, e que não é um homem de área, né? Um atacante de outra característica. Pode até jogar com o centroavante, mas ele é mais Gabriel do que Pedro, digamos assim. Como o Depay, que está no Corinthians, é mais Gabriel do que Pedro, na minha visão. O Choupo-Moting é um homem de área, e fez falta ontem. Fez muita falta ter um jogador com essa característica que o Carlinhos não consegue ser. Então, tem lições do jogo de ontem que tem que ser bem aproveitadas. Mas se o Flamengo passar pelo Peñarol, eu acho que ele vai se concentrar mais do que nunca nas Copas, que tem sido prioridade, como eu tenho dito. As Copas terminam antes da eleição. Então, se o Flamengo ganhar uma ou as duas, é claro que o candidato da situação, na eleição de 9 de dezembro, vai surfar numa onda monstro. Isso pode ajudá-la a conseguir a vitória nas urnas. Eu acho que isso também explica um pouco dessa prioridade dada às Copas nessa temporada, ao contrário de outras. Flamengo em 2019, o Abel Braga pede demissão, depois que a diretoria fala para ele, olha, a gente não quer perder contato com o líder do brasileiro, não. E ele queria poupar o time num jogo contra o Fortaleza, porque ia enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil. Aí ele pediu demissão. Você vê a mudança de comportamento, especificamente no ano eleitoral, me parece que isso não é coincidência. Sacanagem, isso é ruim pra moral, pra quem tá... Vamos com Pedro Henrique Torre e as informações do Maraca. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã para mais de 63 mil pessoas. Um clássico emocionante, com um gol no finalzinho. O Vasco arrancou um empate com o Flamengo 1-1, tudo igual. E aí os times ficam não tão satisfeitos assim na tabela do Campeonato Brasileiro, especialmente o Flamengo, se mantém em quarto lugar, longe do líder Botafogo, a 8 pontos. O Vasco sossegado ali em oitavo lugar, 35 pontos. A torcida até saiu fazendo uma festa aqui no Maracanã. Um jogo muito disputado e quem fez o gol vascaíno foi Felipe Coutinho, depois que Gerson tinha aberto 1-0 para o Flamengo. Um jogo, como eu disse, bastante disputado. O Flamengo perdeu o Luiz Araújo logo com 15 minutos de partida, uma pancada no joelho direito. A Arrascaeta tinha sido poupado, entrou em campo e aí o Flamengo tentou trabalhar. Tinha Alexandro e também Plata, o equatoriano, como estreantes da noite aqui no Maracanã. Um primeiro tempo mais rubro-negro, mas terminou 0-0. O Flamengo teve chances com Pulgar de cabeça, também o Plata na pequena área. Na segunda etapa, o Vasco tentou agredir um pouco mais o Flamengo, tentou ter algumas situações de gol, mas o Flamengo chegou a colocar 2 bolas na trave, com Bruno Henrique e também com Léo Ortiz. Aí, posteriormente, o Gerson abriu o placar 1-0, uma bela jogada, ele deu um chutezinho rasteiro do lado direito. Depois o jogo parecia mais controlado, mas já depois dos 40 minutos do segundo tempo, uma bola ali perdida pelo Flamengo no ataque, contra-ataque rápido do Vasco. Pumita Rodrigues cruzou forte, bateu forte para dentro da área e Felipe Coutinho fez seu primeiro gol desde que voltou ao Vasco da Gama. Uma grande festa da torcida vascaína aqui no Maracanã. E ouvimos, claro, os personagens desse grande clássico, como eu disse, mais de 63 mil pessoas. A gente também tá muito feliz aí pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar muito, que já é uma marca que a gente tem trazido aí dos últimos jogos, né, de tentar lutar muito, brigar muito pelo resultado, tratar todo jogo como se fosse uma final. Eu acho que em alguns momentos do jogo a gente conseguiu jogar. Sofremos sim,